Vou fazer hoje com vocês a situação de aprendizagem 5 e 6 da apostila para finalizar o terceiro bimestre. E nessa situação a gente vai falar um pouco sobre estatística, tá? Coloquei aqui para a gente começar a falar sobre estatística, entender alguns termos que nós usamos em estatística. Então, população. População em estatística quer dizer o conjunto de elementos que queremos pesquisar e apresenta alguma característica comum. A amostra é um subconjunto, uma parte da população que apresenta as mesmas características da população. Amostra casual simples é um sorteio aleatório. Amostra sistemática são os elementos da população a ser estudada quando já se encontram ordenados. E a amostra proporcional estratificada é a população, é dividida em subpopulações chamados estratos. Esse tipo de amostra é realizada quando outras características da população devem ser levadas em conta. Nós vamos ver exemplo ao longo dessa aulinha aqui que traz esses tipos de situação. Vamos lá agora. Outras coisas que a gente também vai trabalhar nessas aulas são variáveis, que são as características que estão sendo analisadas em uma amostra e podem assumir valores numéricos ou não numéricos. São classificadas em qualitativas ou quantitativas. O rol, que é a organização dos dados por ordem de valor, sendo ele crescente ou decrescente. A frequência absoluta, que é o número de vezes em que cada elemento aparece na amostra ou em um intervalo de amostra. A frequência relativa, que é a porcentagem da frequência de cada elemento ou intervalo da amostra. A frequência acumulada, que é o total acumulado de todas as classes anteriores até a classe atual. E a frequência relativa acumulada, que é a percentagem relativa à frequência acumulada. Vamos aos exemplos da apostila, que aí a gente vai ver situações em que eu trabalho esses elementos aí com vocês. Então vamos lá, Página 76, situação de aprendizagem 5, atividade 1. Na sala do 8º ano foi realizada uma pesquisa com 40 alunos, onde foi levantada a quantidade de primos de cada um. Em seguida, os dados coletados foram registrados em uma tabela conforme o modelo abaixo. Então tá aqui a tabela. Vocês estão vendo que a tabela está desordenada. Então começa aqui 3, 4, 2, 2. Foi só registrando a quantidade de primos, tá? Após a análise dos dados coletados, faça o que se pede. O que pediu para a gente fazer? Registrar o rol da sequência dos dados brutos em ordem crescente. Então o que você vai ver? Quantas vezes apareceu a quantidade de primos sendo 1? 1, 2, 3. Então eu coloquei 1, 2, 3. 3 vezes apareceu 1. Depois eu vejo quantas vezes apareceu 2 e venho colocando aqui. Posso ir riscando. Risco aqui, marco aqui. E assim eu vou fazendo todo o rol que é, nesse caso, crescente, do menor para o maior. Vamos para a próxima. Aí ele pede para a gente fazer o seguinte: preencher a tabela de distribuição de frequência dos primos dos alunos com as frequências absoluta, a frequência acumulada, a frequência relativa e a frequência acumulada relativa e depois a frequência total aqui embaixo. Vamos ver como que a gente fez esse exercício. Então, presta atenção aqui, na classe. A classe foi a forma que ele quis dividir esses grupos. Então, de 1 até 3. Então, entra aqui de 1 até 3 pessoas que têm 1 e 2 primos. De 3 até 5, entra aqui as pessoas que têm 3 e 4 primos. De 5 até 7, entra aqui as pessoas que têm 5 e 6 primos. De 7 até 9, entra as que têm 7 e 8. De 9 até 11, entra as que têm 9 e 10. De 11 até 13, entra as que têm 11, 12 e 13 primos. Aliás, isso mesmo, isso que eu falei aí mesmo. Bom, vamos lá. Vamos ver a frequência absoluta. Então tá lá, quantas vezes aparece, vamos voltar aqui na anterior para contar com vocês, aqui onde eu tô passando o mouse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 pessoas que disseram ter entre 1 e 2 primos. Então aqui tá o número 8. Aí eu volto lá na tabela, faço a mesma coisa. Vou contar agora de 3 a 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas que disseram ter 3 e 4 primos. Vocês estão vendo como que é feito? E assim por diante, tá? A frequência total é o quê? É a quantidade de pessoas que foram entrevistadas. É a soma disso tudo aqui, ó. No caso aqui deu 40, tá? Vamos então agora estudar a frequência acumulada. O que a frequência acumulada é? Gosto de voltar lá para relembrar com vocês, ó. Frequência acumulada é o total acumulado, ou seja, a soma de todas as classes anteriores até a classe atual. Então vamos voltar aqui e ver o que eu fiz. O que é a frequência acumulada? É a soma de todas as classes da classe atual com as classes anteriores. Então, no primeiro caso, a frequência acumulada é 8. Mas para o segundo, eu faço o quê? O 10 somado ao 8, deu 18. Na terceira, eu pego o 7 e somo ao 18, dá 25. Na quarta, eu pego o 6 e somo ao 25, deu 31. Na quinta, eu pego o 7 e somo ao 31, dá 38. Depois, eu pego o 2 e somo ao 38, dá 40. Isso é a frequência acumulada. Agora, vamos ver a frequência relativa. A frequência relativa é a percentual, tá? A frequência relativa percentual em relação ao total. Então, 8 entre 40. Era 8 em 40, ou seja, 8 vezes 100 para encontrar 20%. Isso aqui pode ser resolvido como uma regra de 3, se vocês quiserem, da forma que vocês acharem mais fácil para encontrar esse percentual. Então, deu a de 1 a 3, 20%, a de 3 a 5, 25%, a de 5 a 7, 17,5%, a de 7 a 9, 15%, a de 9 a 11, 17,5% e a de 11 a 13, 5%. Agora vamos voltar aqui, ó, para eu apontar com vocês certinho qual que é a frequência relativa acumulada. É a percentagem relativa à frequência acumulada. Ó, frequência relativa percentual, só que agora acumulada. Mais ou menos isso. O que eu vou fazer? Ó, não era 20% aqui? Deu 20%, eu jogo aqui 20%. A acumulada, eu tenho que pegar a próxima, que é o 25, e somar aqui nos 20, deu 45. Eu pego a próxima, que é 17,5, e somo aqui nos 45, deu 62,5. E assim eu construo a tabela toda. Vocês viram que é bem tranquilinho, né? Qual que é o percentual total da frequência relativa, levando em consideração todas as classes? Bom, qual que é a percentagem da frequência relativa, levando em consideração todas as classes? Se eu somar todas as classes aqui, o que eu tenho? Tenho 100%, certo? Agora aqui, ó, D. Em qual classe se encontra a maior frequência absoluta? Qual que é o percentual da frequência relativa dessa classe? É só voltar aqui, ó, e ver qual que é a maior frequência absoluta. Aqui, ó, 10, né? Qual que é a frequência relativa a essa classe? 25. Cuidado que não é 45, 45 é acumulada, tá? Aí, feito isso, nós vamos para o 1.2. Chamamos de frequência cardíaca a velocidade do ciclo cardíaco, no qual sabemos a média do por meio de número de batimentos do coração por minuto. Certa empresa contratou uma equipe médica para avaliar a saúde dos seus funcionários numa campanha para conscientizar sobre a importância dos cuidados à saúde. Um dos exames constitui em avaliar a frequência cardíaca de 20 funcionários, obtendo os seguintes resultados. Está aqui os resultados, tá? Uma frequência cardíaca é considerada normal quando em repouso ela varia entre 60 e 100 batimentos. De acordo com as informações adquiridas referente à frequência cardíaca de cada funcionário, complete a tabela e explique o procedimento para encontrar todos os valores. Então, ó, nós vamos fazer o seguinte, de 70 a 75 batimentos. Quantos funcionários eu tenho aqui que registro de 70 a 75 batimentos? Então, 70, 71, 72, 73, 74 e 75. Quantos tem? Coloca aqui. E foi isso que a gente fez aqui, ó. Olhando lá na tabela, são 8 funcionários dentro da primeira classe, de 76 a 80, que é a segunda classe, 5 funcionários, de 81 a 85, 3 funcionários, e acima de 85, 4 funcionários. Aí nós vamos fazer o percentual, tá? Não foi entrevistado 20 funcionários? Entrevistado não,
medida a frequência de 20 funcionários, 8 em 20, quer dizer 0,4, eu posso dizer que isso é 40%. Faz o critério que vocês quiserem para encontrar o percentual, e aqui estão os percentuais. Aí tem a pergunta, qual que é o percentual de funcionários cuja frequência cardíaca está dentro do aceitável, de acordo com o resultado da avaliação pela equipe médica? Ou seja, qual que era o dentro do aceitável? Entre 60 e 100 batimentos. Tem alguém que está abaixo de 60? Não. Tem alguém que está acima de 100? Não. Então, 100% está dentro do aceitável. Existem funcionários cuja frequência cardíaca não está dentro do que é considerado normal? Se sim, qual é esse percentual? Não. Analisando os dados, não tem ninguém. Aí vamos lá para o C. A frequência cardíaca máxima indica o limite aceitável para os batimentos cardíacos de uma pessoa que esteja realizando atividades físicas. Este cálculo é subtraindo a idade da pessoa de 220. Aí ele está pedindo para organizar grupos e calcular a frequência máxima de cada um. Como nós não estamos podendo nos organizar em grupos, eu dei aqui um exemplo. Nessa atividade a gente faz o quê? 220 menos a idade. Ou seja, eu posso calcular a minha frequência cardíaca máxima. Qual é o máximo que meu coração pode bater? Eu faço 220 menos a minha idade. No meu caso aqui dá 188. Para informar sobre a importância da realização das atividades, a equipe médica divulgou a frequência ideal para quem deseja iniciar ou se já estivesse realizando atividades físicas. Então, se eu estiver fazendo uma caminhada, eu posso fazer 55% a 60% da frequência cardíaca máxima. Trote de 65% a 70%, corrida leve de 75% a 80%, corrida rápida de 85% a 90%. Com base nessas informações, determine a frequência média em cada situação de atividade de um funcionário de 40 anos. Então, primeira coisa que a gente faz, vamos descobrir qual é a máxima dele. 220 menos 40, dá 180, é o máximo da frequência que ele pode ter. E aí, eu faço quanto que é 55% de 180, dá 99. E 60%, 108. E aí, depois eu faço os outros cálculos, 65% a 70. 117 a 126 batimentos. E assim por diante eu completei a tabela, certo?